Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz Felipe Massad, diretor de RH Latam do Gympass, e hoje eu vou mediar a 9ª edição do Gympass Talks. Para quem ainda não conhece essa iniciativa, esse é um modelo de webinar que a gente traz conteúdos exclusivos de gestão de pessoas, tendências do RH e saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho, entre outros temas. Para essa edição, trouxemos pela primeira vez 2 convidadas para bater um papo aqui com a gente. E hoje a gente, então, tem a Luciana, cofundadora e CEO da Love Mondays, bem-vinda, Luciana, e a Priscila, gerente de benefícios da Baia. E hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente vai dividir com vocês os resultados de um levantamento inédito feito pelo Love Mondays, além de debater a percepção dos funcionários sobre qualidade de vida no trabalho, né? O que hoje os colaboradores, os funcionários, eles buscam, né, dentro das empresas, quando a gente fala do tema de qualidade de vida. E lembrando que no final a gente vai ter um tempinho para perguntas, vocês já anotem as perguntas que vocês têm, no final a gente vai bater um papo sobre essas perguntas e enviem também pelo chat que vocês têm aí ao lado da tela, e a gente já vai também no final comentando aqui um pouco dessas perguntas que forem chegando, ok? Então vamos começar, Luciana, obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou começar pedindo para você contar um pouco desse levantamento inédito sobre qualidade de vida e quais foram os principais insights que vocês descobriram ou chegaram com essa pesquisa sobre qualidade de vida no trabalho. Bom, legal, Luiz. Obrigada pelo convite, obrigada, Gympass, pela hospitalidade. E, bom, a gente fez esse levantamento desde 2015, então a gente pegou dados de 2015 até o final de 2017 para entender como anda a satisfação do funcionário com a qualidade de vida do trabalho. O Love Mondays é uma plataforma onde os funcionários avaliam as empresas de trabalho e quando eles postam essa avaliação, eles contam a sua satisfação quanto a 5 quesitos: a satisfação geral da empresa, remuneração e benefícios, oportunidade de carreira, cultura e qualidade de vida. Então, qualidade de vida é um dado que a gente aí acompanha ao longo dos anos, com esses dados que as pessoas postam no Love Mondays. E a gente observa, então a gente fez esse levantamento desde o início de 2015 e a gente percebeu que, por incrível que pareça, a satisfação com a qualidade de vida aumentou. Então, eu acho que dando um pouco de contexto, o Brasil vem aí desde 2013 uma decadência econômica em período de crise, e a gente sabe que em período de crise as pessoas acabam fazendo mais com menos, né? As empresas demandam também, às vezes, por demissões, corte de custo, que as pessoas façam mais com menos. E isso quer dizer que a qualidade de vida cai. Então, quando a gente olha lá para o início de 2015, a nota da satisfação com a qualidade de vida estava em 3,13. Isso é uma nota de 1 a 5, sendo que 1 é muito insatisfeito e 5 insatisfeito. E quando a gente vê aí, ao final de 2017, a nota passa para 3,27. Então, tem um aumento aí razoável, considerável de satisfação. Claro que ainda há muito espaço para evoluir. E só para agregar que esse levantamento foi feito com mais de 20 mil opiniões de funcionários. Então, é bastante dado que a gente analisa. Bom, então são notícias boas, num período um pouco mais conturbado das organizações, mas que bom que a gente continua ainda investindo e gerando percepção de que a importância da qualidade de vida para o colaborador, isso faz a diferença no dia a dia na produtividade. Né? Vou aproveitar então o gancho e falar um pouco com a Priscila. Obrigado de novo, Priscila. A gente sabe que dentro das avaliações do Love Monday, a Baia é uma empresa que continuamente vem sempre sendo bem avaliada. E como é que você atribui essa boa avaliação da Baia em todos os anos? Bom, primeiro eu acho que delícia a gente ver que no final as nossas ações dão resultado, né? E acho que principalmente através do Love Mondays, que eu acho que são percepções espontâneas, né? Que os colaboradores colocam lá. Então é muito legal a gente ver que na prática as pessoas não estão percebendo isso. Eu acho que principalmente pela forma como a gente trata o tema, né? Na Bayer. Pra gente, a questão de qualidade de vida não é só um programa. A gente está falando de algo que está no nosso DNA, que é como a gente realmente enxerga, é aquilo que a gente acredita. E que realmente
no final tem a ver com um propósito, né? Não são simplesmente ações que a gente está fazendo ali. E a gente sempre tem uma questão importante também, que quando a gente fala dessas ações, a gente não está falando somente da área de recursos humanos. Então, tem várias áreas dentro da companhia que estão envolvidas, então, que compartilham, de certa forma, essa responsabilidade, né, com esse objetivo final, realmente, de levar qualidade de vida, bem-estar e, enfim, para os nossos colaboradores. Então, obviamente, tem muita coisa que é, sim, de responsabilidade de RH, mas a gente compartilha com a própria área de saúde, nas ações de promoção à saúde, a gente compartilha com as áreas de serviços da companhia, principalmente no que diz respeito à questão de facilidades dentro do site. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo, toda a companhia, de certa forma, tem um objetivo comum, né? E a gente está bastante integrado e trabalhando de uma forma bastante alinhada realmente para atingir esse objetivo, para levar essa percepção dos nossos colaboradores. Bacana. Parabéns pelo resultado alcançado. E realmente é muito importante que todos estejam envolvidos e acreditem nesse direcionamento, né? Porque senão você realmente fica, se não tiver essa colaboração de todos e todos acreditem, você acaba não tendo resultado esperado. É um programa por programa, exatamente, né? Acho que tem que ter um propósito. Muito bom, muito bom. E, Luciana, pegando um pouco desse gancho, o que você tem visto dentro dessa pesquisa que você fez, que se destacou quando a gente fala de qualidade de vida, o que se destaca nessa avaliação? O que eles estão realmente entendendo que é um diferencial dentro das organizações? Bom, eu acho que a primeira coisa pontual, Luiz, é que hoje, até um tempo atrás, se falava em equilíbrio vida pessoal e profissional. Né? Ainda se fala, mas se usava muito mais esse termo do que qualidade de vida. Isso vem mudando. Então, as pessoas, em vez de falar equilíbrio vida pessoal e profissional, estão falando mais qualidade de vida. Por que eu acho dessa movimentação? Porque cada vez a vida pessoal e profissional estão juntos, né? Com a tecnologia, a gente sabe que a gente trabalha muito fora do escritório, na semana, à noite, enfim, vem com o WhatsApp, você muito. E o outro momento interessante é que as pessoas hoje querem trazer a sua personalidade para o trabalho, então elas querem ser elas mesmas, então elas querem ter esse envolvimento da vida pessoal junto com o trabalho. Então acho que essa separação não é mais tanto que o profissional quer, o profissional quer ter uma qualidade de vida em geral. Então, a gente observa isso, respondendo a sua pergunta, nas avaliações. Então, as pessoas falam muito em si, que a gente considera mais tradicional de qualidade de vida, de, por exemplo, você ter uma flexibilidade para levar o seu filho frequentemente ao médico, você poder sair mais cedo quando necessário, você, às vezes, poder fazer um home office quando você precisa. Então, a gente vê essas coisas mais tradicionais, mas a gente vê também coisas de comentários falando de autoexpressão, onde eu posso ser criativo, onde eu posso ser eu mesma no trabalho. Então, todo esse conjunto, eu acho que hoje a gente vê de uma maneira muito mais holística e a gente vê isso representado nas avaliações novas. Mas eu acho que, assim, se fosse pontuar, a grande palavra que a gente vê é a flexibilidade, né? Flexibilidade do espaço de trabalho, de ter espaços colaborativos, espaços flexíveis, espaços onde possa haver interação, onde eu possa ter uma área de descompressão, flexibilidade de horário, flexibilidade de trabalhar em casa ou no escritório. Enfim, acho que essa seria a grande tendência que a gente vê. Bom, importante isso, né? E a gente tem também feito um trabalho, eu acho que é parte da responsabilidade do RH também a orientar um pouco e direcionar os gestores para uma mudança de mindset, que é a questão da produtividade não está atrelada a eu estar no escritório das 9 às 18 e cumprir os meus horários, enfim. A gente tem ainda até uma nova geração que tanto se fala dos millennials, né? Como é difícil fazer gestão, enfim. Mas que acho que vem para mostrar que isso é muito forte, né? Eu posso produzir em qualquer lugar, em qualquer horário, e essa liberdade, essa percepção de liberdade, ela vai gerar, inclusive, maior produtividade, maior engajamento com o propósito da empresa. Então, mas ainda a gente encontra nas empresas, às vezes, esse mindset de mas eu vou perder controle, mas como é que eu vou medir a produtividade, o desempenho? Então, acho que é um trabalho que a gente também tem que fazer constante para essa educação e essa mudança. Bem, e aí eu queria perguntar, Priscila, quais são alguns exemplos, que acho que você já comentou um pouco, mas para a gente poder detalhar um pouco mais, iniciativas da Bayer que levam essa percepção de investimento e que
vocês realmente acreditam que a qualidade de vida faz uma diferença hoje na Baia? Acho que vai muito em linha com o que vocês dois colocaram, né? Eu acho que tanto essa questão de flexibilidade quanto essa questão de conveniências, etc. Então, realmente, a gente trabalha bastante fortemente na Bayer, eu acho que em todos esses níveis. Por exemplo, se a gente for olhar justamente essa questão do controle de jornada, a gente já não faz mais controle de jornada por bater cartão de ponto, né? Inclusive nas fábricas, já há mais de 10 anos. Então, quer dizer, já é algo já bastante consolidado na Bayer. Já tem muito essa questão realmente desenvolvida, vamos dizer assim, né, de entender que obviamente que existe lá algo que tem que ser cumprido, mas o gestor tem que negociar isso com o colaborador, enfim, tem que entender realmente qual é a melhor forma, que não necessariamente é estar lá no escritório atrás do computador, né, para poder efetivamente entregar aquilo que precisa ser entregue. Então, quando a gente olha de uma forma geral para ações que a gente tem na Bayer hoje, a gente trabalha principalmente com 3 pilares, né? Um deles é o que a gente chama de saúde integrada. Então, quando a gente fala de saúde integrada, a gente olha basicamente para a questão física e questão mental também. Então, por exemplo, eu estava comentando com isso, o Gympass para nós é algo bastante forte nessa estratégia, porque a gente entende que a atividade física ela vai contribuir, vai ter uma melhoria não só na saúde física, mas também na mental, também no bem-estar. Então, tem um impacto realmente bastante forte. Aí, para nós, isso é super importante. A gente tem um outro pilar que a gente chama de equilíbrio, e aí sim entram todas as questões relacionadas a lazer, a bem-estar, a conveniências e facilidades, né, que eu acho que também é algo que vem crescendo hoje em dia, acho que principalmente empresas que estão em sites industriais, em sites maiores, né, que é o nosso caso, por exemplo, a nossa sede aqui no Largo do Socorro é enorme também, e a gente cada vez mais tem realmente melhorado toda essa parte de conveniências, de facilidades, e aí com uma parceria muito grande, como eu falei, com a nossa área de serviços, né, justamente para levar todas essas conveniências para o colaborador. Então, você não precisar sair na hora do almoço para comprar um presente, porque você tem um aniversário à noite, que você tem uma lojinha de conveniência lá que vende uma série de presentes, você tem essa disponibilidade para fazer isso. No salão de beleza, você pode descer com o seu computador e estar lá arrumando cabelo enquanto você está trabalhando. Você tem um empório que você tem lá queijos, vinhos, etc. E várias coisas que você pode, inclusive, comprar uma comida congelada para fazer à noite na sua casa. Enfim, assim, são tantas coisas que eu passaria aqui a tarde inteira listando para você, e tem muita coisa mesmo que a gente disponibiliza lá no site, e a ideia é cada vez mais a gente possibilitar essa ampliação disso. Então, acho que todas as oportunidades que a gente identifica de coisas que são sim viáveis, inclusive para os nossos parceiros, que a gente leva lá para dentro, né? Um outro caso também que eu acho que é muito legal, o pessoal gosta. A gente tem um restaurante japonês lá dentro, então o pessoal pode variar, se um dia você não tá querendo comer uma comida diferente, fazer uma comemoração que é aniversário de alguém, você vai no restaurante japonês, não precisa ir lá no refeitório, né, que você já está acostumado aí todo dia, enfim. Tem uma série de coisas lá dentro. E aí vem a outra questão também, que é a questão da flexibilidade que a gente estava falando de horário, né? Que eu acho que cada vez mais também é algo crescente, e a gente tem também já essa possibilidade de entrar mais cedo, sair mais cedo, de entrar mais tarde, sair mais tarde, enfim, na jornada de trabalho normal. E o próprio Short Friday, que eu acho que vem crescendo muito também, acho que hoje ainda muito forte em farmas, mas a gente vê que já está tendo uma abrangência maior, inclusive para outros tipos de indústria, e que no caso da Bayer, por exemplo, não é só às sextas-feiras. Então a gente tem a possibilidade também de sair mais cedo às vésperas de feriados prolongados nacionais. Então, por exemplo, amanhã. Então amanhã é o dia que a gente vai sair às 1h30 da tarde nas áreas administrativas, enfim. Mas eu acho que hoje em dia, você pensando em um contexto de São Paulo, o trânsito que a gente enfrenta toda sexta-feira, toda véspera de feriado prolongado, então assim, é algo que muitas vezes já é difícil de tangibilizar, porque você não consegue colocar isso, né, dentro de um pacote de recuperação, por exemplo, mas são coisas que hoje já fazem muita diferença na atração e na retenção de pessoas. Então, a gente tem pessoas lá que pensam 2 vezes antes de sair da Bayer, justamente por saber que podem perder aí essa possibilidade de sair um pouco mais cedo, né, nessas vésperas de feriado, que faz uma diferença gigante. Né? E a própria questão do que a gente chama de flex office, que é o home office, né, que é trabalhar de casa também. Então, ter essa flexibilidade, sem dúvida, é fundamental, e que bom que a gente vê que realmente isso está se refletindo na percepção das pessoas, que é o que a gente escuta realmente lá no dia a dia, né? As pessoas sentem isso muito forte e não tem como não gostar, né? É verdade. Eu acho que é um ponto interessante que você traz, né? Porque
eu também sinto que escuto muito dessa questão da flexibilidade como um ponto fundamental para o entendimento de qualidade de vida. E quando você olha uma estratégia de remuneração, não sei se você concorda, mas a remuneração e benefício, ela geralmente é olhada como um custo muito alto para a empresa. E quando você fala da flexibilidade, são algumas cargas que você acaba podendo oferecer com um custo baixo. O horário flexível, ele acaba não te gerando, né, conceitualmente, nenhum custo. Short Friday, se você também não olhar a hora homem, né, que já é um conceito muito antigo, você acaba também tendo uma oferta muito interessante para o colaborador sem um custo adicional com a prática. Então, eu acho fantástico que a gente consiga caminhar para essa visão de que, com certeza, a gente acaba aumentando a produtividade oferecendo essas práticas. Sim. Muito bacana. Luciana, então, falando todas essas práticas, enfim, todas essas ações que a gente faz de qualidade de vida, que a Bayer faz tão bem, o que isso representa hoje quando a gente fala de marca empregadora da empresa? Qual é o impacto dessas ações? O impacto é imenso. Então, quando a gente fala de marca empregadora, o que a gente entende, né? A gente entende que é a reputação da empresa como lugar para se trabalhar. E a qualidade de vida pesa muito, pesa de maneira gigantesca na reputação da empresa. Como um bom lugar para se trabalhar. Eu acho que o que é interessante, o que eu acho interessante, que eu vejo no mercado, é que muitas empresas têm qualidade de vida, têm investimento em benefícios dos funcionários, cuidam das pessoas, realmente tratam as pessoas como principal ativo, né, que é o que se fala tanto. Muitas empresas fazem isso já dentro de casa. Isso impacta na marca empregadora de maneira positiva, porque os funcionários acabam falando, são embaixadores, mas meio que a empresa guarda isso como um segredo, né? Guardado as 7 chaves. Quer dizer, a empresa não usa, não potencializa isso. Eu acho que o que é o interessante, que a gente está vendo cada vez mais, é que as empresas utilizem o que elas já têm de legal e mostrem isso no mercado. Porque muitas vezes eu converso com a RH e eles me contam tudo e eu fico, nossa, que legal que essa empresa não sabia. E aí eu pergunto, né, mas e que os candidatos, eles sabem disso quando eles vêm para a entrevista ou eles descobrem só quando eles chegam aqui e você conta? Na grande maioria dos casos, o RH me fala, não, eles só descobrem quando estão aqui. E isso quer dizer que a empresa está perdendo uma grande oportunidade de mostrar isso para o mercado e atrair vários outros talentos que se interessariam por esses benefícios, mas que não se candidatam porque não sabiam. Então, acho que impacta de maneira absurda a qualidade de vida e acho que a empresa tem que usar isso ao seu favor. Eu acho que as empresas que não têm uma qualidade de vida tão forte, ela tem que admitir, talvez se é essa mesma estratégia, né? A gente sabe, empresas com ambiente muito competitivo, porém com uma oportunidade de carreira acelerada, a remuneração variável, acrescenta esse perfil de empresa, não quer dizer que está errado, não quer dizer que todo mundo tem que ser do mesmo jeito. O que eu acho interessante é que a empresa que não trabalha tanto isso, que ela seja clara, então ela fala, olha, gente, aqui realmente você não consegue pegar de 6 da tarde, porém você tem várias outras coisas. Então, geralmente são dois lados da mesma moeda. E eu acho que é interessante a empresa ter coragem de se conhecer, de entender e de falar isso francamente para o mercado e para os profissionais que estão interessados no trabalho. Acho que é um ponto importante, né? Você falou um pouco de cultura, um ambiente, uma empresa que tem uma cultura um pouco mais voltada para resultado, uma forma um pouco mais agressiva, ela também pode equilibrar um pouco esse ambiente, trazendo alguns benefícios que possibilitam flexibilidade, possibilitam essa percepção de qualidade de vida, mesmo num ambiente competitivo, um pouco mais competitivo. Uma das coisas que a gente acabou começando a fazer aqui no Gympass, uma prática nova, foi oferecer para os candidatos o Free Pass para uma semana do Gympass. Então, a gente entende que, primeiro que eles têm que entender qual é o propósito da empresa, e segundo que eles têm que experimentar exatamente o que a gente está vendendo. Então, a gente convida que eles acabem experimentando durante uma semana, e uma das últimas etapas de entrevista é que eles deem um feedback do serviço. Se foi bom, se não foi, qual foi como é que foi a experiência positiva, como eles foram recebidos na academia, como é que funcionou o aplicativo, se funcionou bem, enfim.
a gente começa a ver uma conexão, um entendimento de onde eles estão entrando, exatamente o que você está falando. Eu acho que gera um valor e eu acho que a gente acaba sendo mais atrativo por estar, desde o início, mostrando o nosso propósito. Então, tem sido bem interessante a experiência para mim. Priscila, uma pergunta que é um pouco mais polêmica. A gente sabe que a qualidade de vida, algumas vezes até hoje, ela é vista como uma despesa, a gente falou da questão de despesa, ou apenas uma regalia que a gente pode oferecer. A gente comentava um pouco antes do nosso bate-papo que quando a gente precisa priorizar dentro do RH, né, com todas as demandas que a gente tem, muitas vezes a gente tem um erro de deixar a qualidade de vida ou qualquer ação nesse sentido para a última, para o final da lista da priorização que a gente precisa resolver. Como é que você vê isso dentro da Bayer? Quais foram as estratégias que você usou para que isso não acontecesse, para que a qualidade de vida não ficasse no último item da lista de prioridades? Bom, eu acho que é engraçado que é uma questão que a gente realmente tem que desmistificar, né? Porque acho que a idade existe realmente forte, infelizmente, né? Mas é aquilo que eu costumo brincar também, uma hora a conta chega, né? Então, assim, não adianta a gente ter uma visão muito de curto prazo, é uma visão de longo prazo. Acho que quando a gente fala principalmente da questão de promoção à saúde, quando a gente fala em todos esses aspectos que têm a ver com o bem-estar, eu acho que foi o que a Luciana colocou também no início, o ser humano ele é um só, não adianta a gente achar que ele vai conseguir deixar os problemas ou conseguir deixar alguma questão de saúde de lado porque ele está aqui no trabalho. Então, quer dizer, essas coisas a gente tem que conviver com todas elas ali. Então, já existem hoje muitos estudos que demonstram que realmente a gente consegue medir sim o retorno desse investimento, né? Principalmente se a gente estiver falando de ações bastante integradas, assim, que realmente tem um propósito de longo prazo, né? Não adianta a gente querer também esperar que esses resultados venham a curto prazo, porque eles não vão vir a curto prazo, né? Então, acho que a gente consegue comprovar que realmente, se a gente conseguir olhar para tudo isso de uma forma integrada, a gente tiver programas realmente bem estruturados, ligados a essas questões de promoção à saúde, de bem-estar do colaborador, de realmente fazer com que ele consiga se cuidar, né? E eventualmente até identificar já algumas doenças já em estágio inicial, ou mesmo pessoas com doenças crônicas que sabem que vão ter que conviver com aquilo para o resto da vida, que elas tenham essa preocupação de se cuidar e que a empresa, na verdade, a suporte em todo esse processo, né? As dê todas essas condições para que elas realmente possam olhar para a sua saúde e olhar para isso de uma forma geral. Quer dizer, isso a longo prazo a gente consegue medir o retorno desse investimento. Quer dizer, obviamente que hoje também uma coisa que muito se fala são justamente os custos com saúde, os custos com assistência médica, né? E não só para as companhias, né? A gente vê aí as próprias pessoas, os indivíduos já não conseguem mais contratar planos individuais. Então é um problema que inclusive não é nem só no Brasil, é um problema mundial. Então é algo que a gente realmente precisa olhar para longo prazo e olhar para a questão de prevenção, olhar para a questão de promoção à saúde, e aí sim tendo ações muito estruturadas, ligadas, olhando para a necessidade da sua população, né, e não simplesmente sair lançando programas de qualidade de vida ou de promoção à saúde que não tenham necessariamente a ver ou não sejam as prioridades, vamos dizer assim, quando você olha para o seu público específico, sem dúvida eles vão dar resultado lá na frente. E como eu falei, é algo que em algum momento essa conta vai chegar, então é melhor que a gente já esteja se preparando para isso, né, já esteja com isso na nossa mão realmente, né, de uma forma mais controlada, para que a gente possa, então, proporcionar isso, que no final é a gente ter o nosso colaborador bem cuidado, as pessoas felizes, as pessoas satisfeitas ali, não só no ambiente de trabalho, mas mesmo na própria vida pessoal. Muito bom, muito interessante essas partes. Eu queria pegar um gancho até para bater com o ponto 6. Uma das questões que a gente fala, quando a gente fala de qualidade de vida, também é a parte de KPIs, né? Como é que eu vou medir isso? Qual é a percepção de vocês hoje? Hoje existe uma preocupação das empresas, por exemplo, com absenteísmo, perda de produtividade, afastamento por estresse. São termos que a gente já há muito tempo fala, mas a gente acho que nunca prestou uma atenção no que representa esses números, esses indicadores. Quando você vê no Love Mondays, por exemplo, você vê conversando com gestores das empresas que estão sendo avaliadas, existe essa preocupação? Eles hoje conseguem enxergar que isso é algo que
como a Priscila comentou, a médio e longo prazo vai ter um impacto que vai ser difícil de reverter? Ou a gente está no caminho ainda, está caminhando para isso? Eu acho que estamos caminhando, mas eu ouço bastante, assim, o que se fala. Acho que, como você falou, taxa de absenteísmo, por exemplo, é uma métrica que se olha há muito tempo, né? Talvez se esteja prestando mais atenção para isso hoje, né? Com todo esse contexto de saúde, qualidade de vida, bem-estar, mas é uma métrica já que se olha há muito tempo. Outras coisas que eu vejo sendo faladas hoje muito é o engagement, né? E eu acho que essa questão da qualidade de vida tem tudo a ver com o engajamento profissional do seu trabalho. Que, no fim, o que eu, pelo menos, entendo como engajamento é quando a pessoa sente que os seus objetivos, o seu sucesso, o sucesso da empresa, e vice-versa, o sucesso da empresa é o seu sucesso. A pessoa só vai ter essa sensação de o sucesso da empresa é o sucesso se ela se sentir cuidada pela empresa, se ela se sentir respeitada, se ela se sentir tratada como ser humano. Se ela não sentir isso, ela não adianta, né? Como a Priscila falou, a gente é ser humano, né? Ninguém da porta para dentro deixa tudo lá para fora, não. Enfim, então acho que se a pessoa se sentir investida pela empresa em termos de qualidade de vida, em termos de eu sou um ser humano, eu sou bem tratada pela empresa, é muito mais fácil que você acabe tendo esse engajamento com o propósito, que é o que faz tanta diferença no ano passado, né? Em termos de produtividade, auxílio. Sim, com certeza. Acho que é um novo olhar que as empresas estão direcionando para esses indicadores, né? Eu acho que eu tenho uma percepção conversando com amigos de outras empresas, um pouco do trabalho que a gente acaba fazendo aqui no Gympass. Eu tenho uma taxa de absenteísmo do X, né? E aí você tem uma variação lá, 1%, 2%, mas a gente nunca entendeu o que essa taxa ela me diz, né? Não é só um afastamento médico, um afastamento por alguma razão, mas às vezes ele está me dizendo alguma coisa sobre engajamento, está dizendo que algo não está bem naquela área, né? Então, muitas vezes a gente precisa de uma pesquisa de engajamento para entender o que, por exemplo, a taxa de absenteísmo já está me dizendo. Então, eu acho que é como tratar isso, que plano de ação eu posso propor, que vai mudar um pouco o jogo nesse sentido. Acho que não é só a parte quantitativa, é a parte qualitativa da parte quantitativa. Sim. Então, acho que as coisas têm que caminhar juntas, né? Exatamente para a gente poder ir mais a fundo e trabalhar com isso. Bom, Priscila, como é que você vê essa mudança de mindset que a gente comentou pelos gestores? Os gestores mais antigos, por exemplo, de casa, ou que já estão em cargo de liderança, eu vejo às vezes que a gente tem um choque de gerações que a gente acaba explorando em vários artigos, falando muito, mas as pessoas que já trabalhavam nas empresas não tinham essa preocupação que a gente tem hoje. Então, o estresse ele foi aumentando, mas enfim, quando a gente pergunta para outra geração, era mais, a gente trabalha até altas horas e a gente consegue se virar e consegue criar os filhos, a gente nunca teve dificuldade. Então, por que essa nova geração busca tanto isso, né? Não é querer demais quando estou entrando no mercado de trabalho? Existe ainda esse choque cultural ou a gente está começando a quebrar um pouco esse mindset? Acho que existir, acho que sempre existe, acho que sempre vai existir, acho que também não existe tudo perfeito, mas acho que a gente está no caminho, sim. E eu vejo que muito é algo que tem que partir da alta liderança, né? Então, se você tem isso como um valor da companhia, como algo que é importante para a companhia, como eu falei no início, que está no DNA da companhia, que tem propósitos por trás, então realmente começa lá de cima. E aí, quando você tem um exemplo lá de cima, aí fica muito mais fácil de você conseguir que todos os demais gestores e, consequentemente, os seus colaboradores acabem da mesma forma indo nesse caminho. Então, eu acho que é um pouco o que acontece na base, né? Então, é algo que, se a gente olha lá para a matriz, para as diretrizes que nós recebemos do global, elas são muito fortes nesse sentido, em termos de respeito realmente ao colaborador, respeito no trabalho, e que partem, inclusive, dessas questões de
respeitar as políticas que são oferecidas para o colaborador. Então, se existe uma política que permite que o colaborador tenha flexibilidade de horário, flexibilidade de jornada, que permite que ele saia mais cedo na sexta-feira, essa política tem que ser respeitada, né? Então, é algo que de certa forma, é difícil, né? Muitas vezes até para os gestores, acho que a gente já nem tem mais casos assim, mas enfim, se tiver, né? É difícil até para o próprio gestor dizer, você não vai fazer porque eu entendo que você não tem que fazer. Não, tem uma política que diz que eu tenho que fazer, tem uma política que diz que eu tenho direito, né? E a gente tem lá o nosso global nos apoiando, a alta liderança nos apoiando, e aí fica muito mais fácil de você conseguir realmente entrar nessa jornada, né? Mas eu concordo com você que eu acho que é um caminho, né? Acho que são gerações que ainda estão trabalhando juntas e que isso ainda, quando a gente olha, acho que como um todo, para o ambiente corporativo, é algo que talvez ainda demore um pouco mais para se consolidar. Mas facilita, sem dúvida, quando a gente tem alguma coisa parecida, né, com o que a gente tem lá, que realmente tem o apoio da alta liderança. Eu acho que o ponto importante que você destacou é o role model, né? Então, walk the talk dentro das empresas, eu acho que acaba fazendo muita diferença. Então, eu escutava muito em outras empresas, alguns anos atrás, a piadinha que era quando você sai às 6 horas porque você está desmotivado, né? Então, sempre alguém falava e aquilo virava um clichê, mas que não colaborava com a cultura que a gente queria trazer de qualidade de vida e quebrar um pouco esse mindset, né? Eu acho que hoje eu trabalho com gestores com alta liderança para que incentive e consiga fazer esse papel de, primeiro, serem os role models. Então, por exemplo, aqui no Gympass, todos os senior leaders vão na academia com seus times e postam as fotos, porque é o que a gente incentiva, é o nosso propósito. Então, eu acabo olhando para o senior leader e entendendo que, poxa, vocês estão fazendo porque realmente eles acreditam, né? A gente acaba sentindo um pouco mais essa sua prática dos próprios. Oi? Temos perguntas aqui? Obrigado. Lucas, quais dicas você daria para que o RH defendesse essa visão a longo prazo? Quais as principais dificuldades que você encontrou nesse processo? Acho que falando um pouco da visão, né, que a ponta vai chegar, e quais dicas você daria aí? Eu acho que no caso da Bayer, na verdade, isso já é um processo que já vem há muitos anos, então para a gente ele já está bastante consolidado realmente. Eu acho que em termos de dicas, eu acho que é um pouco justamente dessa questão que nós falamos da conta, né, dos números, né? Então, acho que para uma empresa que tem realmente um plano de saúde, que oferece um modelo de plano de saúde, controla esses custos ali na ponta do lápis, etc., e vem observando o quanto que esses custos vêm aumentando, principalmente quando a gente olha a questão da inflação médica, né, que é realmente bastante forte nos últimos anos, vem sendo muito maior que a inflação normal, né? Então, quer dizer, os custos com saúde realmente têm sido muito maiores do que os custos de inflação, e a tendência realmente não é que isso melhore. Então, eu acho que colocando essas pontas, né, fazendo aí tudo isso na ponta do lápis, eu acho que o RH ele pode ter subsídio realmente para dizer, olha, a minha previsão se eu não fizer nada em termos de promoção à saúde, em termos de qualidade de vida, fazer com que a pessoa realmente tenha um bem-estar, que obviamente vai refletir realmente na forma como ela usa o plano de saúde, né? Então, a longo prazo, daqui uns 3 anos, 5 anos, enfim, provavelmente os meus custos vão crescer tanto. Então, acho que sempre essa questão dos números ajudam aí o RH a suportar realmente uma estratégia de promoção à saúde, de prevenção de doenças, com essa visão futura, aí, principalmente pensando nos custos de saúde. Ótimo. A Larissa pergunta aqui para a gente quais são os desafios para implementar medidas de flexibilidade. Eu queria também depois perguntar para você se isso aparece nas avaliações, especificamente o termo flexibilidade, ele é um ponto que impacta tanto positivamente quanto negativamente quando as pessoas vão avaliar as empresas. Acho que vale a pena a gente bater um papo aí. Legal, eu acho que também vem um pouco na linha do que a gente falou também de custo, né? Não sei se foi antes, quando a gente começou, ou já foi depois aqui no bate-papo, mas enfim, eu acho que tem muito a ver com não necessariamente você precisa gastar muito dinheiro para eventualmente implementar alguma medida de flexibilidade. Então, você permitir, por exemplo, que um colaborador hoje trabalhe de casa um dia por semana, basicamente você vai precisar aí de infraestrutura
infraestrutura de tecnologia, que provavelmente você já tem isso dentro do seu próprio escritório, então, quer dizer, não é algo que você vai precisar gastar mais para isso. Acho que desde que você tenha uma política definida, em que você estabeleça lá quais são os limites e consiga realmente fazer com que as pessoas observem esses limites, e, obviamente, sabendo quais são as entregas que são esperadas das pessoas e essas entregas sendo obedecidas, né, eu acho que fica um pouco mais fácil de a gente tratar esses temas. Então, você ter uma flexibilidade de horário também não vai impactar você, porque você vai compensar no mesmo dia, entrando mais tarde, saindo mais tarde, enfim. Então, tem toda essa questão da compensação que pode ser feita também e que não vai ter um custo embutido ou vai ter um custo pequeno, muito provavelmente, e sem dúvida o impacto na produtividade muitas vezes é até muito maior, porque às vezes a pessoa está trabalhando de casa e ela consegue se concentrar muito mais e render muito mais, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, no Open Space, né, que a gente está até comentando um pouco disso. Então, a pessoa está inserida num ambiente, muitas vezes, que ela precisa realmente de muita energia para se concentrar, para entregar alguma coisa importante, que, de repente, ela estando em casa, ela vai fazer aquilo de uma forma muito mais rápida, né, com melhores resultados, e muito provavelmente com poucos custos e maior satisfação para a pessoa, que já vai economizar o tempo do trânsito, que já é uma grande coisa também. Sim. Eu acho que desafios, assim, tem legislação trabalhista, né? Eu acho que isso todo mundo sabe. Eu acho que muitas vezes a empresa, depende do jeito que é feito, né? Mas, assim, a empresa corre riscos trabalhistas por ter uma política de ter flexibilidade. Aí é um peso custo-benefício, né? Qual é o seu risco trabalhista que você está correndo e qual é o benefício que isso vai trazer. O outro desafio, acho que é o mindset, que é o que a gente já falou. Os gestores entenderem que as pessoas podem sim ser produtivas trabalhando de casa, ou que se a pessoa chegou mais tarde, não quer dizer que ela não vai ser produtiva no dia. Eu acho que esse mindset. Mas falando nas avaliações em si, com certeza, a flexibilidade é uma coisa que vem muito no avanço, tanto nos prós quanto nos contras, né? Porque a pessoa varia aqueles 5 critérios que eu falei, e ela posta em texto, escreve, texto livre, os prós e os contras do ambiente de trabalho. Então, quando tem, é mencionado os prós, e quando não tem, é mencionado os contras, mas com certeza é uma coisa que está sempre presente. Obrigado. A Daiane pergunta: Priscila, pode dar alguns exemplos das ações de qualidade de vida? Você já comentou um pouco alguma outra que você lembre? Não foi comentar ainda? Nossa! Além do restaurante japonês, do short friday, do short feriado. Eu conheci a Baia encantada, parece uma cidade. É muito legal. O site é muito gostoso mesmo, muito legal. Então, por exemplo, até pensando um pouco no site mesmo, né? É um site super atualizado também, super gostoso de caminhar. A gente tem uma ciclovia dentro do site para você, porque o site é grande, então a gente tem muitos prédios. Às vezes, caminhando, você demora 20 minutos de um prédio até o último prédio, né? De uma ponta até a outra. Então, a gente tem uma ciclovia lá dentro, que as pessoas podem usar a bicicleta, né? Com capacete, obviamente, bonitinho ali dentro da ciclofaixa, e elas podem, então, se exercitar ali dentro. A gente tem um clube na nossa sede mesmo, exatamente do lado ali da nossa sede, que é um clube social mesmo para os colaboradores que se associam a esse clube, mas aí você tem piscina, você tem quadra, você tem academia, você tem, campo de futebol, então churrasqueira, então é um espaço super gostoso também para a gente, para o lazer ali, que a gente pode usar no final do dia, pode usar aos finais de semana com a família, o que mais? Eu acho que em termos de conveniência ali, são muitas coisas, lava rápido, massagem, chaveiro, engraxate, agência de viagem, tem o banco, tem casa de câmbio, é o que eu falei, a gente ficaria um dia falando só das conveniências que a gente tem ali no site mesmo. E aí tem clube de corrida, tem o próprio Gympass, enfim, então tem uma série de coisas mesmo, muito com esse foco realmente de que a pessoa se sinta bem, não só quando ela está naquele ambiente de trabalho, mas inclusive de coisas que ela pode levar para casa, como clube que ela pode usar com a família. Muito bem. A Fabiana, ela coloca aqui para a gente de que maneira a gente acredita que o incentivo à qualidade de vida pode realmente impactar na produtividade da empresa e ser estratégia para motivar, engajar e reter os colaboradores. Como é que a gente consegue hoje entender que tem um impacto de produtividade quando eu tenho qualidade
Como é que vocês veem sobre as organizações? Eu acho que bastante pela própria questão da atração e retenção, né, de pessoas. Eu acho que, como eu comentei antes também, acho que hoje em dia é difícil uma pessoa que olha e fala assim, eu vou sair da Bayer e aí vou para uma empresa que não vai ter o Short Friday, então vou pensar duas vezes realmente antes de ir embora. Então acho que tem muito a ver, realmente, acho que quando a pessoa está feliz, ela está produzindo bem, e ela sente que realmente a empresa tem esse cuidado com ela, isso impacta muito nessa questão da retenção. Eu já ouvi várias vezes no mercado colegas meus dizerem, nossa, as pessoas não saem da Bayer, né? Porque realmente é uma empresa que se fica muitos anos. Eu mesma, né, é a empresa que eu mais fiquei tempo na minha vida, desde que eu estou lá. Eu estou na Bayer há 8 anos, então é muito difícil você considerar sair de uma empresa que você sente que tem realmente todo esse cuidado. Obviamente que é aquela história, se trabalha muito, não tenha dúvida, eu acho que a gente tem sim muitos desafios, acho que é importante dizer isso, mas eu acho que ter essa contrapartida da companhia, perceber que a companhia tem esse cuidado e realmente procura te proporcionar o máximo de subsídios aí possíveis para que você possa fazer bem o seu trabalho e se sentir bem consigo mesmo, isso não tem Eu acho que uma maneira simples, talvez, para empresas que têm a estrutura que a Bayer tem, uma maneira muito simples de mostrar o impacto da qualidade de vida, do investimento em qualidade de vida da liderança, é você perguntar para os seus talentos que ficam na empresa, para as pessoas, para os top performers assim, da sua empresa. Pô, você é um top performer, você poderia arranjar um outro emprego, eu sei que você poderia sair, por que você não sabe, por que você está aqui? Muitas vezes isso aparece. E da mesma maneira para as pessoas que você perde, para as pessoas que acabam saindo, que você não gostaria de perder, perguntar por que você está saindo, o que é que faltou, né? Então, eu acho que essa é uma maneira simples de demonstrar a liderança para a autogestão, que sim, a gente precisa investir nisso. São pontos fundamentais. Acrescentando, eu acho que o pouco de métrica que a gente tem para comprovar, para alguns gestores que são mais numéricos, né, na parte da analítica, quando a gente olha o turnover, o early turnover, né, que a gente usa também a medir nas empresas, o custo de atração e não retenção de um talento é muito alto para as empresas. Então, tanto de uma parte de impacto de cultura, eu tenho uma rotação muito alta, quanto da parte de treinamento, de entender, né, a gente sabe que não é no primeiro mês que mesmo o top talent ele vai performar, porque ele precisa de um período de adaptação e de entender cultura e processo, e depois eu perco, muitas vezes, por qualidade de vida, por ele não ter a sensação de ter a qualidade de vida. Então, acho fundamental isso que vocês estão colocando, porque mesmo nas entrevistas de desligamento, a gente escuta que não era uma questão de salário, era uma questão de ter a sensação de valorização, e essa valorização, quando você pergunta um pouco mais, é qualidade de vida. É poder ir numa academia na hora do almoço, é ter o short Friday, ter o home office, enfim. Então você acaba perdendo talentos, e a gente está no momento, apesar da recessão, existe ainda uma guerra por talento. A gente nunca vai deixar de existir, então precisamos ser o mais atrativo possível. Né? E bom, Aline, temos tempo? Não temos tempo para mais perguntas, ok? A Aline fica para a próxima, a gente tem um chat, a gente pode responder. Bom, foi um prazer, muito obrigado pela presença de vocês. Um papo muito interessante. Espero que tenham todos curtido. Antes de encerrar, a gente tem 2 convites para fazer. Primeiro, se você se interessou pelo tema, você tem lá o chat e a gente vai ter um dos consultores hoje do Gympass respondendo perguntas sobre o benefício, sobre qualidade de vida, sobre absenteísmo, enfim, como é que o nosso benefício corporativo do Gympass pode ajudar vocês nessa parte de implantar qualidade de vida, o processo de qualidade de vida. E a Luciana também tem um convite, né? Acho que vou deixar você fazer diretamente esse convite aí para o público. Tem um convite sim, gente. A gente vai fazer o 3º Fórum Love Monday de Employer Branding no dia 25 de abril. Vai ser um evento o dia inteiro, de manhã formato de palestras, à tarde formato mão na massa, para todo mundo ter uma experiência com Employer Branding. Então vai ser um conteúdo de altíssima qualidade. Fica aí o convite. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente por e-mail. O e-mail é eventos@lovemondays.com.br.
entre em contato que a gente manda os links para você se inscrever. Muito bom, muito obrigado. Reforçando que a gente tem um link também aí na transmissão, que é um link que vai para o chat, e você pode tirar as dúvidas aí sobre qualidade de vida, de Gympass, enfim, tudo sobre o nosso benefício. Obrigado de novo pela presença de vocês. Aguardo vocês na próxima Gympass Talks. O próximo tema do nosso encontro vai ser saúde mental. A gente vai enviar novas informações aí de data e conteúdo muito em breve. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado.